Olá, seja bem-vindo a mais um encontro aqui no Manchete Podcast. E no episódio de hoje, eu tenho o prazer de receber aqui a gerente do Sesc Gruçaí, a Cristiane Caetano, a quem desde já eu agradeço pela participação. Obrigado, Cristiane. Olá, gente, é muito bom estar aqui com vocês na Manchete. É um grande prazer e uma honra, Arnaldo, estar aqui mais uma vez com você. Cristiane, vamos falar um pouquinho sobre esse processo de reabertura do Sesc, né? A gente acompanhou ali lá no meado do ano passado com o Festival de Inverno, aquela primeira sinalização de que o Sesc realmente ia reabrir em Gruçaí, uma grande expectativa de toda a região com essa reabertura, depois de passar do Sesc Minas para o Sesc Rio. E depois, efetivamente, a partir de dezembro, especificamente na festa de Réveillon, a reabertura do Sesc. Como que você faz um balanço desse processo, que imagino que não tenha sido fácil, porque conheço toda a extensão que tem o Sesc Gruçaí. Como que foi todo esse processo de preparação para a reabertura e como você avalia até hoje o que vocês estão desempenhando? Bem, o processo, né, ele foi ágil, porque desde da passagem, né, definitiva do Sesc Gruçaí, da administração do Sesc Minas para a administração do Sesc Rio de Janeiro, a gente teve cerca de 4 meses, né? E aí muitas obras foram necessárias, a unidade estava fechada aí há quase 3 anos, né? Apesar de estar sendo mantida, mas foi necessário muitas obras e também obras de modernização, né? Então a opção era abre a unidade toda e fica com ela mais tempo fechada para essas obras, ou abre parte dela, mas tem um tempo menor para essas obras que eram necessárias. Então a opção foi, vamos abrir uma parte da unidade em curto prazo, e foi o que a gente fez aí em menos de 4 meses. A gente teve muitas obras, né? A gente chegou a ter mais de 100 pessoas trabalhando para essa reabertura, e no dia 30 de dezembro, na virada do ano, nós reabrimos a unidade. Reabrimos com 150 apartamentos, né? E com toda a parte central funcionando. Então, com restaurante, lanchonete, uma loja de conveniência, toda a parte das piscinas, de quadras, cinema, salão de jogos. E hoje a gente está fazendo obras no Parque Esportivo, onde tem os campos de futebol, e em mais 38 apartamentos que a gente vai reabrir agora para a temporada de julho. Eles estão mais modernos, né? Então a gente também vem a cada obra que a gente faz modernizando mais os apartamentos. E de dezembro até agora, o balanço está sendo bastante positivo, né? A gente está com uma taxa de ocupação aos finais de semana muito boa. E durante a semana, como todo hotel que tem um perfil mais voltado para o lazer, o grande desafio é a taxa de ocupação durante a semana, que ela sempre fica mais baixa, mas a gente está trabalhando com o turismo corporativo, então a gente iniciou, está começando a receber empresas do Porto do Açu que estão hospedando seus funcionários, iniciando a hospedagem de seus funcionários lá, então isso vai nos ajudar bastante nesse equilíbrio de final de semana e durante a semana, e também um trabalho que a gente vem fazendo intenso, né, nas redes sociais, estando aqui com vocês, de mostrar para as pessoas que a unidade ela é uma opção de turismo também durante a semana. Todas as atividades que a gente desenvolve nos finais de semana, elas acontecem todos os dias. Então, a gente tem caminhada até a praia, tem aula de alongamento, tem pilates, tem visita guiada aos monumentos, tem passeios externos, que isso também é uma outra frente que a gente está trabalhando fortemente, que é levar o público que está hospedado no hotel para fora do hotel, para que ele conheça São João da Barra. Porque a gente entende que o SESC tem esse papel também, né? De fomentar o desenvolvimento da economia local por meio do turismo. Então, assim, o turismo, né, ele tem uma cadeia produtiva muito extensa, ele consegue chegar a muitas pessoas. Então, levar o hóspede para fora da unidade é um compromisso nosso, para que eles conheçam a cultura de São João da Barra, os aspectos ambientais da cidade, o turismo religioso, né? A cultura local. A cidade tem uma história maravilhosa, né? É muito rica, e o SESC tem esse compromisso com a cidade. Você fala em taxa de ocupação muito boa. Nós vamos falar já já sobre as festas juninas. Estamos no período de festa junina, que era muito esperada a retomada da festa junina do Sesc.
Quando se fala muito boa, a gente está falando de quanto? A gente está falando nos finais de semana que ela vai estar aí entre 85, 95, 97%, como esse final de semana a gente teve 96% de ocupação das nossas unidades que estão disponíveis, principalmente por conta da festa junina, né? Fala um pouquinho pra gente sobre a festa, então. Como que foi? Nós estamos gravando, porque normalmente a gente grava com antecedência, mas estamos gravando realmente na segunda-feira, quando vai esse episódio ao ar. A festa foi no último sábado. Como que foi essa retomada? Porque eu sou de São João da Barra, a gente já teve quadrilha que participou lá das festas antigas do SESC e havia uma expectativa muito grande sobre esse retorno. Correspondeu às suas expectativas? Correspondeu. A gente tinha, eu em especial estava muito ansiosa, né? Porque eu ainda não tinha vivido essa história das festas juninas. Todo mundo falava muito, é tradição da cidade, né? As festas no Sesc durante vários meses. E a gente estava, sim, receoso, será que vai de fato ter esse público todo? E teve, assim, a festa foi maravilhosa. Foi assim muito emocionante estar participando dessa retomada, né? A gente teve um público aí de cerca de 1.100 pessoas, um público muito bom, né, para uma primeira festa. É um circuito junino no Sesc, né? A gente começou nesse sábado, dia 3, e vai até o sábado, dia 10 de julho. Então, todos os sábados a gente vai ter a festa junina acontecendo no Sesc. Ela tem um horário que vai de 5 da tarde às 11 da noite, porque a gente tem também a tradição das festas juninas na cidade de São João da Barra, e a gente entende que isso tem que funcionar de forma conjunta, né? Então a nossa festa termina mais cedo, porque as festas na cidade têm a tradição de irem até mais tarde, tem os grandes shows, então tem a oportunidade para que todos possam ir na festa junina do Sesc e depois curtirem as festas na cidade. E em relação, a gente está falando um pouco sobre a festa junina, que era uma tradição do Sesc Minas. A gente tinha essa tradição do Sesc Minas, como eu falei, a gente tinha junho, as festas que eram na estação, e depois em julho repetia a festa, que ia até agosto ainda, que era na Concha. Com o Sesc Rio tem outra novidade, que já teve no ano passado, que é a questão do Festival de Inverno. A gente acompanha muito, sobretudo nas propagandas de TV aqui da região, né, das TVs locais. Sempre teve Petrópolis, Friburgo, Barra de São João também tem Festival de Inverno. E São João da Barra não tinha, até porque era o Sesc Minas que estava presente. Campos também alguma coisa, mas mais a região serrana. Agora com o Sesc em Gruçaí, com o Sesc Rio em Gruçaí, no ano passado já teve um esquenta com o Festival de Inverno. Como que vai ser esse ano? Então, o Festival Sesc de Inverno, realmente ele iniciou na região serrana, né? A gente tem unidades em Petrópolis, Friburgo, Teresópolis, e ele vem crescendo. Esse ano ele vai estar presente em 17 cidades, e Gruçaí é uma das cidades que entrou para o calendário do Festival de Inverno. Ano passado ele aconteceu em Gruçaí como uma degustação, né, do que seria a chegada do Sesc Rio na cidade, e esse ano a gente repete essa dose. O Festival de Inverno ele vai abrir no dia 15 de julho e ele vai até o dia 30 de julho com diversas atividades. E nós vamos ter um final de semana que é onde acontecem os grandes shows, mas com atividade durante todos esses 15 dias acontecendo na unidade. Então, a partir de 2022, nós entramos para o calendário do Festival de Inverno do Sesc Rio. Quando você fala de várias atividades, são atividades para o público geral ou só para hóspedes ou ambas, né? Tem os dois caminhos. São atividades para ambos públicos, né? Porque o Sesc Gruçaí, ele também está com esse diferencial. Somos um hotel, mas somos um hotel aberto para a comunidade, em que a gente vem desenvolvendo atividades que são abertas ao público em geral. E agora a gente até iniciou com atividades que a gente chama de sistemáticas, né? São aquelas que vão acontecer todos os dias. Então, a gente iniciou o trabalho social com idosos. Então, nós temos um grupo de idosos que estão frequentando a unidade. Esse grupo foi dividido em dois, então, uma parte frequenta-se a unidade terças e quintas, e outros quartas e sextas, para desenvolver uma série de atividades. A gente vai iniciar agora com atividades esportivas, então vai ter aula de natação, hidroginástica, de lutas,
iniciação esportiva. A gente tem realizado atividade de teatro infantil aberto para a comunidade, então a gente vem cada vez mais se abrindo e incluindo a comunidade, né, o nosso entorno, a cidade de São João da Barra, nas nossas atividades. E assim, isso vai ser crescente. Então, quando eu falo que o festival, a partir da sua abertura até o dia 30, né, do dia 15 ao dia 30, nós vamos ter atividades voltadas para os hóspedes e para a comunidade. E aí são espetáculos de teatro, são oficinas, shows musicais, uma série de exposições, uma série de atividades que vão fazer parte do festival. A prefeitura vai participar de alguma forma desse festival? Porque eu vi uma publicação da prefeita Carla Capucci e fiquei um pouco na dúvida em relação a como seria essa participação da prefeitura. Vamos falar também sobre o convênio, sobre em relação ao servidor, mas em específico em relação ao circuito. Qual vai ser desculpa, ao festival de inverno? Qual vai ser a participação da prefeitura nesse evento? A prefeitura entra como nossa apoiadora, né? É muito importante a gente ter a prefeitura junto conosco realizando o evento. Então, ela vai nos apoiar nas atividades e toda a parte estrutural que seja necessário, né? A gente tem a questão do trânsito, questão de segurança. Então, a prefeitura é nosso apoiador na realização do evento. E eu estava acompanhando uma sessão da Câmara recente, não sei se na semana passada ou na anterior, e vi que pediram lá o asfaltamento da rua ali de acesso ao Sesc. Seria bem importante, né? Porque quem vai de carro para lá passa um saculejo até chegar ao Sesc, né? Sim, sim, sim. Tem esse projeto, né, tramitando na Câmara de asfaltamento ali da Rua do Sesc, que é uma rua muito longa, né, de paralelepípedo. De fato, o asfalto vai ajudar bastante. A cidade como um todo, né, porque aquela rua é uma rua muito importante, né, de ligação da BR com o distrito de Gruçaí. Com certeza. Vamos falar um pouquinho também, falei, já pincelei aqui em relação à prefeitura, mas eu vou voltar ao Festival de Inverno, que se eu não perguntei nos bastidores, mas se eu não perguntar, eu vou ouvir, vão me cobrar. Já tem show definido para o Festival de Inverno? Nós temos já show definido para o Festival de Inverno, para todo o circuito. Nós ainda não podemos divulgar, porque a gente ainda está naquele período de assinatura dos contratos, né? Enquanto a gente não tem os contratos assinados, é bom a gente guardar segredo de quem serão os artistas que estarão presentes, mas são grandes nomes, com certeza vai agradar bastante a cidade. E normalmente como que funciona esses shows? São shows pagos? Como que... eu lembro que no ano passado foi social, né? Era por 1 quilo de alimento. Qual é o planejamento para esse ano? São shows gratuitos, né? Com você levando 1 quilo de alimento para o nosso projeto. O Sesc tem um projeto nacional que se chama Mesa Brasil Sesc, onde a gente recebe alimentos, né? E distribui para instituições que são cadastradas no projeto. O Sesc faz essa ponte, né? E isso acontece o ano inteiro e esses eventos são uma oportunidade para a gente arrecadar mais alimentos, né? Normalmente esse projeto acontece numa interseção com as empresas, com grandes distribuidores, supermercados, SEASAs, e nos eventos que a gente sempre pede a doação de 1 quilo de alimento para ele ser destinado normalmente para instituições daquela localidade, né? Recentemente eu recebi aqui o secretário de Turismo de Campos, o Hans Mullart, e a gente conversava sobre as vertentes do turismo. Você já citou aí em determinado momento a questão das empresas ligadas ao Porto do Açu. Você tem experiência de muito tempo no Sesc, né? Nós conversamos outra vez lá na Folha FM, falamos sobre sua experiência lá no Pantanal, experiência exitosa que te capacitou, inclusive, a vir para Gruçaí para esse processo de reabertura. Na sua visão, é mal explorado ainda a questão do turismo de negócios aqui na nossa região, com um empreendimento tão grande como é o Porto do Açu, que tão perto da gente. A gente podia movimentar mais essa questão do turismo de negócios, até mesmo para fomentar essa cadeia da rede de hotéis aqui da região? Eu vejo que ela tá crescente, né? E já entrou, acho que no radar de todos os hotéis e pousadas da região, a importância desse turismo de negócios, do turismo corporativo, né? Principalmente a gente tendo o Porto, né? Tão próximo, né? Tá presente em São João da Barra, próximo a Campos, crescendo, né? Mais empresas estão chegando, então a demanda por hospedagem, por espaços para você realizar alguns eventos corporativos, né? Reuniões, congressos,
Então, eu vejo que isso está crescendo e é uma grande oportunidade, como eu te falei, para trazer esse equilíbrio, né? A gente está numa cidade de praia, uma cidade, então, que é muito ligada ao lazer, ao final de semana, e você ter a oportunidade do turismo corporativo, isso ajuda bastante a você ter uma taxa média de ocupação, que é isso que é importante para a manutenção dos negócios, né? Você conseguir manter aí uma taxa média de ocupação do seu empreendimento. Vamos falar um pouquinho então sobre servidor de São João da Barra, porque criou-se uma expectativa com a publicação. Estava a prefeita, você me ajuda? O Otávio, que é o assessor de relações institucionais da FEComércio, né? O assessor do nosso presidente. Então, vocês três conversavam ali algumas situações, digamos assim, entre elas a que a gente falou agora do apoio ao Festival de Inverno, e a prefeita revelou também uma parceria que pode beneficiar o servidor de São João da Barra. Falo como parte interessada nesse assunto, conta um pouquinho pra gente o que vem aí pela frente dessa parceria. Então, vai ser celebrado um convênio entre o SESC e a Prefeitura de São João da Barra. Com esse convênio, os funcionários da prefeitura, eles vão ter uma carteira, né, carteira de conveniado, e com isso eles terão desconto em todos os serviços que o SESC oferece no estado, tanto na hotelaria como em outros serviços, né, teatro, onde é necessário ser pago um ingresso, o valor do conveniado ele vai ser menor. Ele sempre, em geral, ele fica entre o comerciário e o público geral, e em outros casos ele é semelhante ao do comerciário, como no caso da nossa festa junina. Se o convênio já tivesse sido celebrado, o funcionário da prefeitura conveniado, ele estaria pagando o mesmo valor do ingresso do comerciário. Mas essa carteira, por exemplo, funcionário aqui do comércio de Campos de São João da Barra, ele pode fazer a carteira e vale nacional. Vale nacional. A carteira do comerciário, ela tem valor nacional. Nesse caso, é um convênio A do específico. conveniado, a carteira do convênio, ela é celebrada no estado, né? Então, é uma carteira que tem validade dentro do território do estado do Rio de Janeiro. Cristiane, quando o Sesc fechou, foi um impacto econômico gigantesco para São João da Barra. Muita gente não conhecia o tamanho do Sesc, até porque eu falo que os muros são altos e acaba escondendo muita coisa que acontece ali dentro. Então, as pessoas não imaginavam quanto de outras pessoas estavam empregadas ali durante todo o funcionamento do Sesc. E aí você tinha a questão do restaurante que era terceirizado, era outra empresa que prestava serviço e tinha muito funcionário dentro desse restaurante, e por aí vai. Quando o Sesc reabre, a grande preocupação era: vai reabrir com a mão de obra local? Hoje, já com 6 meses de pleno funcionamento, qual o percentual de mão de obra local do Sesc? Olha, logo que a gente abriu, o percentual ele estava em torno de 60%. Hoje ele já ampliou aí para cerca quase de 70%. Por quê? Muitas pessoas. Nossa mão de obra ela vem basicamente de São João da Barra, né, todos a sede, seus distritos e de Campos. De fora da cidade foram muito poucos, né? Eu e mais duas pessoas. O restante todo é aqui da região. E aí muitas dessas pessoas que eram moradores de Campos, eles estão aí ao longo desses 5 meses se mudando para Gruçaí, Atafona, né, morando ali na cidade. Então, com isso, aumenta, né, a nossa taxa de pessoas que são moradores da cidade. E isso é importantíssimo porque nosso objetivo é fomentar ali a economia local, né? Então, quanto mais pessoas morando na região, o que a gente está gerando ali os salários, né, acabam circulando dentro do município. Mas há uma perspectiva de ampliar ou... Sim, há uma perspectiva de ampliar. Conforme a unidade for crescendo, né, mais apartamentos forem abertos, mais áreas da unidade, como você falou, ela é muito grande, né? São 1.800.000 metros quadrados, né? A gente ainda tem muita coisa para reabrir, isso vai aumentar o número de funcionários empregados, porque hoje a gente está aí com cerca de 170 funcionários diretos, mas a gente tem todos os funcionários indiretos, né? Empresa de segurança, empresa de conservação e limpeza, empresa de jardinagem, empresa de manutenção da rede elétrica, empresa de manutenção das piscinas e chafarizes, que são muitos na unidade. Então, indiretamente, tem muitas pessoas, né, que trabalham para o SESC.
E a gente falou lá atrás em relação à festa junina, e eu vou voltar um pouquinho. Eu lembrei da minha época de frequentar o Sesc nas festas, e a festa era, você chegava ali na estação, pegava a Maria Fumaça e tinha a área lá onde acontecia a, a festa em si. Esse ano como que tá? Tá sendo ali na estação mesmo? A festa está acontecendo na estação mesmo, ali na frente da estação tem um grande pátio, né? Então a gente organizou a festa toda ali. Tem o palco que está de frente para a estação, as barraquinhas de alimentação e bebidas no entorno, tem as barraquinhas de brincadeiras, né? Brincadeira de festa junina, que todo mundo gosta, pescaria, boca do palhaço, tomba-lata. Tem uma parte do artesanato, né? A gente tem uma parceria com artesãos locais dentro da unidade do Sesc. A gente tem uma loja que a gente chama de Armazém Gruçaí, e que dentro dela tem um espaço, é um collab com os artesãos da cidade, né? Um espaço que é cedido a eles, eles é que fazem a gestão desse espaço, e eles estão na festa junina conosco. Tem um espaço também que a gente chama de espaço brincante, que tem vários brinquedos infláveis, né, para criançada. Então tá tudo acontecendo naquela área ali central, né? Não sei se você teve a oportunidade de ver algumas fotos, Sim. ficou lindo, tá? Muito lindo o lugar. Mas é porque eu pergunto isso que você sabe que você sabe, eu acho que você ouviu falar que a grande espera da festa junina era para pegar a Maria Fumaça para chegar até a área de festa. Nós conversamos isso já em outra oportunidade. Mas mudou alguma coisa em relação à perspectiva de que volte a ter essa Maria Fumaça ou é muito Até o difícil? momento, não. A perspectiva é a gente vai recuperar os vagões para que eles fiquem em exposição, né, Uhum. para que aconteçam atividades no seu interior. Eles vão estar parados na plataforma para que as pessoas possam visitar, mas inicialmente ainda não há nenhuma perspectiva da Maria Fumaça voltar a circular. Como eu já expliquei, é um custo muito alto, né, um custo muito alto de recuperação daquela malha ferroviária que tem dentro da unidade. Agora, esse processo de recuperação é junto a prefeituras que adquiriram os vagões? Como que foi? Nós temos ainda alguns vagões que estão guardados, então a gente vai recuperar esses vagões para que eles possam estar em exposição e serem visitados. O que adquiriram então foi a locomotiva. Por a locomotiva, exatamente. As locomotivas é que foram doadas, né, para algumas prefeituras. E alguns Isso. vagões também. Mas como a gente tinha uma composição completa, ainda ficaram alguns vagões que são esses que a gente vai colocar em exposição. Esse processo de doação foi Sesc Rio ou Sesc Minas? Foi Sesc Minas. Podia ter deixado umzinho para São João da Barra, né, gente? A gente também tem uma estação. Tem uma estação ali Tem uma estação, exatamente. Cristian, falando mais um pouquinho só, a gente já está chegando ao fim do nosso bate-papo, mas falando um pouquinho mais sobre a festa junina, eu soube de alguns amigos que estão trabalhando com os seus comércios, né, de ambulantes dentro da festa. Foi uma opção de vocês mesmo chamar o ambulante, o comerciante de São João da Barra para dentro da festa? Sim, foi uma opção nossa, né? Como eu te falei, o objetivo do Sesc Rio é fomentar o seu entorno, né? Então, é muito importante que esses comerciantes possam estar presentes na festa junina, como vão estar no Festival de Inverno e vários outros eventos que a gente vem a realizar. O Sesc não quer estar sozinho, né? Ele entende que é muito importante essa parceria com a comunidade local, né? Então, a gente abriu para que as pessoas pudessem nos procurar, né? Depois que a gente já havia fechado, outras pessoas vieram nos procurar. Então a gente vai cadastrar todas essas pessoas para que em eventos futuros a gente possa convidá-las e aí ver se é possível a participação de todos em todas as edições ou se a gente vai ter que ir fazendo, né, um sistema de rodízio, mas a gente tem todo interesse que a comunidade esteja conosco nessa festa. Nesse momento a gente tem 15, né, comerciantes, 15 empreendedores locais participando da festa. É isso, e você até antecipou um pouquinho minha próxima pergunta, que eu ia querer saber. Houve um cadastro, abriu um prazo para essa inscrição, e como você disse, então agora pode procurar. Procura aqui, procura diretamente o Sesc Sair, tem um canal Nós virtual. vamos publicar um canal para que as pessoas possam entrar, se cadastrar, e aí a gente vai ter uma avaliação para que elas possam fazer parte. Toda a festa junina do Sesc Rio, ela dá como prioridade instituições locais. Então, o nosso primeiro passo foi entrar em contato com algumas instituições locais, asilos e o IFES. Então, a gente entrou em contato com essas instituições. A partir da vinda dessas instituições, a gente começou a entrar em contato com
pessoas que a gente já conhecia, que a gente já tinha contato, que já haviam nos procurado anteriormente, né? Já tinham deixado seus contatos, e aí a gente, durante 2 semanas, a gente deixou aberto para que essas pessoas nos procurassem. Então a gente recebeu esses empreendedores, esses empresários, fizemos o cadastro, e aí a partir daí eles vieram fazer parte da festa junina, junto com essas instituições que nós procuramos e que estão lá conosco. E aí a gente viu que a procura foi muito grande depois que a gente já havia fechado, então resolvemos fazer dessa forma. A gente vai publicar, vai divulgar um endereço eletrônico para que as pessoas possam se cadastrar para futuros eventos. Mas vocês precisam também que essas pessoas estejam normalmente formalizadas, Sim, legalizadas, né? a gente tem alguns requisitos para que elas possam estar presentes. Um deles é a formalização. É a formalização. Só para a gente concluir, a gente falou um pouco sobre a questão de mão de obra, mas uma grande dúvida também era o aproveitamento do fornecedor local. Isso vocês conseguiram porque eu perguntei agora em relação a esses comerciantes que querem participar lá, tem que estar legalizado. Eu sou de São João da Barra, sei que algumas pessoas têm um pouco de dificuldade de legalizar seus serviços. Às vezes não é nem má vontade, é dificuldade mesmo de falta de informação ou falta de um incentivo para conseguir legalizar. Quando vem uma grande empresa como o SESC atrás esse serviço, ele acaba correndo atrás porque para participar ele precisa estar legalizado. Vocês conseguiram abraçar muita gente de São João como fornecedor também para lá? Ou aqui da região como um todo? Sim, a gente tem conseguido. Como você falou, tem um pouco dessa dificuldade, né? Muitas empresas, elas não estão legalizadas, né? Tem essa dificuldade, como se não é má vontade, é uma dificuldade mesmo, para fazer parte do cadastro do Sesc Rio. São muitas exigências, né? A gente vem também orientando, né, essas empresas quando elas nos procuram, demonstrando qual é a dificuldade, a gente orienta como fazer esse cadastro. Mas hoje a gente está trabalhando com um número muito grande de empresas, tanto de São João da Barra como aqui de Campos, que são nossos fornecedores. O nosso interesse é que a gente consiga adquirir tudo, o máximo possível de coisas da região. Agora, é um sistema que não é direcionado, né? É um sistema que funciona via um portal de compras, então, a partir do momento que essas empresas estão cadastradas, ela diz qual é o tipo, pelo KINAI, né? Qual é o tipo de serviço que ela presta, qual é o tipo de produto que ela vende, comercializa, e sempre que há uma demanda por aquele tipo de serviço, ela é acionada por e-mail para que ela possa participar, dando lá a sua proposta, ela possa participar do processo de aquisição. Cristiane, eu queria agradecer demais sua participação aqui com a gente, já renovar o convite para outras oportunidades, mas antes de você se despedir, só uma coisinha. Você falou que deu mais de 1.000 pessoas na primeira festa, né? Então a tendência é crescer nas próximas. Qual é a taxa de lotação para as pessoas se adiantarem e comprarem os ingressos? Então, foi bom você falar nisso. Comprem, garantam seus ingressos com antecedência. É 1.500 pessoas. Estou quase no limite ali já. Tá quase no limite. Então, comprem seus ingressos. E aí, só aproveitando a oportunidade, o Day Use também. Você sabe que nós abrimos para o Day Use, né? E tem acontecido em dias de sol, muitas pessoas chegam e a gente já não tem mais disponibilidade de atender. E a gente sempre orienta, compre seu ingresso antes, porque aí você garante a sua entrada. Porque é chato, né? Você às vezes vai de Campos até lá, ou mesmo ali da região, e chega lá e a gente já não tem mais condições de atender. A gente está trabalhando sim com determinados limites. Eu sei que no passado era mais livre, né? Mas a gente quer atender todo mundo muito bem, com muito conforto, que todos possam usufruir de tudo que a gente tem que oferecer. Então a gente limita por dia o número de pessoas que podem entrar para o Day Use. Então, sempre que possível, façam a sua reserva, né? Porque é uma reserva, você só paga mesmo na hora. Façam a sua reserva. E quem quiser curtir conosco as próximas festas juninas, já adquiram seus ingressos. A gente está vendendo na unidade aqui de Campos e lá na unidade do Sesc em Gruçaí. Cristiane, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. E a você que nos acompanhou até agora, fique ligado sempre no Manchete Podcast e acompanhe o Manchete RJ nas redes sociais. Até a próxima!